A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Estamos chegando ao término do nosso jejum de 21 dias. Glória a Deus por isso. Até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem liberado a sua graça e o seu favor sobre as nossas vidas. Amém? Hoje o tema do nosso capítulo é o capítulo 21 e o tema é chamados a cumprir uma missão. E o texto base é o texto da grande comissão, que é Mateus capítulo 28, do versículo 19 e 20, que diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Você sabe que a nossa igreja, a Igreja Videira, aqui em Presidente Prudente, a igreja que nós estamos plantando, eu quero te dizer que nós estamos unidos com um propósito. Então, nosso propósito é bem específico. E eu quero ministrar sobre isso. Na realidade, temos dois propósitos como igreja para cumprir nessa cidade. Então, nós fomos unidos por um propósito. E é algo específico. Eu quero mencionar esses dois propósitos para que você possa entender. Primeira coisa, é o propósito que temos dentro da igreja, que nós chamamos de ministério. O nosso propósito é edificarmos uma grande igreja. Grande no sentido de quantidade e qualidade. Aleluia! Para isso ser concretizado, precisamos cumprir o grande mandamento. Qual é o grande mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o seu irmão como Jesus nos amou. Ok? Isso é o grande mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo, o seu irmão, como Jesus nos amou. E nós temos também a grande comissão. Qual é a grande comissão? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que lhes foi ordenado. Esse é o nosso propósito como igreja. Então nós temos um grande mandamento, mais grande comissão. Qual é o resultado dessa equação? Uma grande igreja. Grande mandamento mais grande comissão igual grande igreja. Você está me entendendo? Aleluia. Segundo, estou falando do propósito. Falei do propósito dentro, que tem a ver com o ministério, que é o grande mandamento mais grande comissão, que é igual a uma grande igreja. Agora o propósito que temos fora da igreja. Esse propósito externo que nós chamamos de missão. Jesus, aos 12 anos de idade, já sabia qual era a sua missão aqui na terra. Quando Jesus começou o seu ministério, aos 30 anos, ele disse: eu não vim de modo próprio. Foi o meu Pai que me enviou e eu vim cumprir uma missão. No final do seu ministério, ele conclui a sua missão. Ele iniciou o quê? Dizendo: vim para cuidar das coisas do meu Pai. E ele terminou dizendo: terminei a obra, tetelestai, concluí a minha carreira, está consumado. Aqui ele estabeleceu a sua missão e a concluiu a sua parte. Agora restou para nós concluirmos. A nossa missão é a mesma de Jesus. Nós temos a missão que Jesus inaugurou aqui na terra, que é de cuidar das coisas do Pai. Aquele que tem isso revelado sabe para que veio, para onde vai e por que está aqui. Esse entendeu a sua missão, sabe o significado, o propósito, a essência da sua vida. Ele não vai perder tempo. Missão vem do latim, olha que chique. Missão vem do latim missione,
que quer dizer enviar, remeter, encarregar, delegar, incumbir. Missão significa ter encargo. Quem tem uma missão revelada tem o encargo de ir. Jesus foi enviado para uma missão. Foi-lhe delegado algo e Jesus hoje nos delegou. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Amém? Definimos missão como enviar. Fomos enviados para o mundo, para as nações, com um propósito. Aí nós temos duas perguntas, eu quero responder essas duas perguntas para você. Quais são essas duas perguntas? Por que temos que cumprir a nossa missão? Por que fomos chamados a cumprir a nossa missão? Olha só, por que nós temos que cumprir a missão? E por que nós somos chamados a cumprir a missão? Primeira, responder essa pergunta, ou essas duas perguntas. Porque é um mandamento, tá me ouvindo? Mandamento não é uma opção, uma sugestão. Mandamento é uma ordem, é algo determinado. Nós lemos isso. Ide, é imperativo, ide e fazei discípulos de todas as nações. Esse foi o mandamento. Não foi qualquer um que deu, não, foi Jesus. Jesus nos deixou. Ide significa você ir em todos os lugares, no seu serviço, na sua vizinhança, na sua escola, na sua faculdade e fazer discípulos. A nossa missão é ir a todo lugar, levando o nome de Jesus. Temos que ser uma igreja corajosa, valente, guerreira, para levar o testemunho do Senhor a todo lugar. Deus não nos deu uma escolha, e sim nos designou. Deu a sua própria vida, verteu todo o seu sangue para que nós continuássemos essa missão. As primeiras e as últimas coisas que dizemos são muito importantes. Logo que Deus criou o homem e a mulher, ele disse: ser fecundo e multiplicai-vos. E nos tempos em que nós vivemos, significa o ide, o ir a pregar, o ir a testemunhar, o ir e crescer, o ir e ganhar vidas para o Senhor Jesus. Ser fecundo e não estéril. Essa é a nossa missão. Multiplicar, ganhar vidas, ganhar nossos familiares, ganhar nossos amigos. Por isso, Deus já começa a Bíblia que não deve se ficar o quê? Infrutífero, e sim deve ter filhos e multiplicar-se. E no final da vida de Jesus, ele nos manda ir. Isso é poderoso, hein? Aleluia. Por que temos que cumprir uma missão? Ou por que nós somos chamados para cumprir uma missão? Respondendo, porque devemos continuar o que Jesus começou. Por muitas vezes, nós vemos nos evangelhos dizendo: vinde e vê. Para aquele que não conhece a Jesus, você deve dizer isso. Vem e conheça Jesus, aquele que mudou a minha vida. Isso fala de testemunho. Nós precisamos aprender a evangelizar. Nós vamos ficando velhos de crente, velhos de casa, e vamos perdendo o tato de como lidar com os ímpios. Perdemos o jeito de abordar, de falar, de testemunhar, de mostrar aquilo que mudou as nossas vidas. Nós vamos ficando insensíveis, cafonas, religiosos. Parece que vamos ficando chatos com esse papo de ir para a igreja. Precisamos de tempero. Precisamos ser temperados com sal para fazer a diferença no mundo. Se não formos temperados, não iremos atrair ninguém. Jesus nos diz que somos sal da terra e luz do mundo. Nós devemos brilhar onde passarmos. Nós somos designados com a missão de levar Jesus para outras pessoas. Esse é o maior propósito na vida de uma pessoa. Um dia, alguém nos apresentou para Jesus.
Nós viemos, vimos, conhecemos e permanecemos, mas devemos parar por aqui e agora devemos ir. Agora temos que levar outra pessoa a conhecer a Jesus. Para as pessoas de fora, nós dizemos, vinde e vê. E para as pessoas de dentro, dizemos, ide e testemunhai. Ide e pregai. Ide e dai testemunho. Nossa missão não é ficar vindo e vindo e vindo. E sim, ir e ir e ir e ir. A diferença, fazer a diferença. Ir e testemunhar. Ir e mostrar para as pessoas o que elas não têm e que você tem. Respondendo à pergunta, porque temos que cumprir a missão, ou porque fomos chamados a cumprir uma missão, porque nós somos embaixadores. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 ao 20 diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Amém. Texto poderoso que o apóstolo Paulo escreveu, né? Para a igreja de Coríntios. Ministério da reconciliação significa transformar o inimigo da cruz de Cristo em amigo da cruz de Cristo. É reconciliar aquele que estava perdido no mundo com o Senhor. As pessoas são reconciliadas com Deus através de nós, através desse ministério que Jesus nos deu. Somos cooperadores, embaixadores de Deus. Embaixador significa representante. Somos representantes de Deus aqui na terra. Aonde estivermos, temos que representar Deus a cada tempo, a cada momento, em todos os lugares. Devemos cumprir a nossa missão, que é de representar o Senhor. Isso é um privilégio, isso é uma honra. Quarto, respondendo à pergunta, porque temos que cumprir ou porque fomos chamados a cumprir uma missão, somos responsáveis pelas vidas. Deus confiou as vidas a nós. Cada alma, cada vida lá fora, espera por nós. Espera por uma palavra nossa, por um testemunho nosso. Ezequiel capítulo 3, versículo 17, diz que Deus requererá das nossas mãos as vidas daqueles que não testemunhamos ao Senhor. Por isso é responsabilidade nossa cumprir a missão de ganharmos as vidas que o Senhor colocou e tem colocado à nossa volta. Muitas vezes não teremos duas chances de abordar essas pessoas. Por isso, não devemos perder tempo e nem as oportunidades. Amém? Quinto, respondendo à pergunta, porque temos que cumprir ou porque fomos chamados a cumprir uma missão? Porque temos a melhor receita do mundo. Se você tivesse a receita da cura de um câncer, você daria uma pessoa necessitada que precisa ser curada desse câncer? Ouça isso, nós temos a receita que leva as pessoas que estão condenadas a passarem a eternidade no tormento para a eterna vida na presença de Deus. Isso depende exclusivamente de nós. Precisamos funcionar para levar esse remédio para todos os que necessitam. Sexto, respondendo à pergunta, porque temos que cumprir a missão ou porque fomos chamados a cumprir a missão? Porque vale para toda a eternidade. Hoje em dia, as pessoas perderam o senso da eternidade. Trabalham para o aqui e o agora. Hoje só se fala de coisas materiais, de prazeres momentâneos. Nós precisamos levar para as pessoas o senso da eternidade. Trocar os valores e mostrar que o mais importante é o novo nascimento, cujo qual leva para toda a eternidade. Sétimo,
porque falta pouco tempo. Por que nós temos que evangelizar? Por que nós temos que cumprir ou porque nós somos chamados para cumprir uma missão? Porque falta pouco tempo. Jesus nos diz que devemos trabalhar enquanto é dia, porque vai chegar a noite e não dará mais para trabalhar. O tempo é breve, por isso devemos nos apressar. Paulo diz que devemos aproveitar bem o tempo que nos é dado e aproveitar as oportunidades. Oitavo, porque é a melhor recompensa. Não existe coisa melhor do que receber das mãos de Deus uma coroa cheia de pérolas. Cada pérola representando uma alma, uma vida. E ouvindo da boca de Deus, ouvir da boca de Deus, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor e vem reinar comigo. Isso é poderoso. Essa será a recompensa que receberemos das mãos do Senhor, se formos fiéis. E para sermos fiéis, precisamos cumprir a missão. Nono, porque temos que cumprir nossa missão, respondendo a pergunta. Porque fomos chamados a cumprir a missão. Porque Jesus só voltará quando o evangelho for pregado por todas as nações. Mateus capítulo 24, versículo 14, nos mostra quando os apóstolos estavam preocupados, perguntando para Jesus quando seria a restauração de Israel. E Jesus respondeu para eles ficarem despreocupados com isso, e sim se preocuparem em serem testemunhas dele aqui na terra, darem fruto e gerarem vidas. Só quando isso ocorrer, Jesus virá. Décimo, respondendo à pergunta, porque temos que cumprir a missão ou porque fomos chamados a cumprir a nossa missão? Porque é a vontade de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, nos diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, que nenhum se perca, que nenhum pereça. Todos nós conhecemos pessoas que precisam ser salvas e ganhar essas vidas deve ser o nosso alvo, o propósito das nossas vidas. O que o diabo mais faz é tentar nos distrair de cumprir essa nossa missão. Ele faz de tudo para tirar o nosso foco, o foco da nossa visão. Podemos orar, ler a Bíblia, nos reunir como igreja, fazer reuniões de células, mas sempre com o objetivo de ganhar as vidas para Jesus. Vamos crescer como igreja, sim, mas vamos ganhar as vidas também. Amém? Terminando esse capítulo, quero deixar duas perguntas para meditação. Você quer fazer parte desse mover? Amém? E isso é possível? Que você possa receber essa palavra da parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Fica na bênção, meu querido. Aleluia!